Lobos vorazes. Leia Atos 20, versos 27 ao 32. Que advertências específicas o apóstolo Paulo deu aos líderes da igreja de Éfeso a respeito da apostasia vindoura? O propósito do conselho de Paulo era preparar a igreja para o que estava por vir. Nessas passagens, ele descreve sua grande preocupação. Ele disse: depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Atos 20, verso 29. Em outras palavras, os crentes enfrentariam perseguição feroz de dentro da igreja. Paulo declarou: até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Atos 20, verso 30. Heresias entrariam na igreja. Falsas doutrinas substituiriam verdades divinas. Práticas pagãs prevaleceriam. No quarto e quinto séculos, concessões foram introduzidas furtivamente na igreja cristã, sendo o avanço da missão a justificativa mais provável. Mas o terrível resultado foi um afastamento das verdades da palavra de Deus. Leia 2 Tessalonicenses 2, versos 7 ao 12. Como o apóstolo Paulo descreveu a apostasia vindoura? A que características eles deviam estar atentos? Paulo disse: o mistério da iniquidade já opera. É significativo que, mesmo nos dias do apóstolo, houve um afastamento gradual da verdade a respeito da obediência à lei de Deus. Esse afastamento aumentaria nos séculos posteriores. Em oposição ao segundo mandamento, ídolos foram introduzidos no culto cristão. Por milênios, os ídolos estiveram na vanguarda das religiões pagãs. Para tornar o cristianismo aceitável aos pagãos, divindades pagãs foram chamadas de santos. O domingo, dia de adoração ao Deus Sol, foi adotado como dia de adoração cristã em honra da ressurreição. Esse falso dia, não sancionado na Bíblia, prevalece ainda hoje. Que tipo de concessões vemos na igreja atual? Temos misturado verdades com erros? Dois grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador dos céus e da terra. Todos os que se encontram do seu lado têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, com os que escolheram a apostasia e a rebelião. O tempo atual é solene e terrível para a igreja. O Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo. Satanás também está regimentando suas forças do mal, dirigindo-se aos reis do mundo inteiro, ajuntando-os sob sua bandeira, a fim de serem treinados para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Satanás deve fazer poderosos esforços para obter a supremacia no último grande conflito. Princípios fundamentais serão revelados, e decisões serão tomadas com respeito a eles. O ceticismo impera em toda parte. A impiedade cresce livremente. A fé dos membros da igreja será testada individualmente como se não houvesse nenhuma outra pessoa no mundo. Quando o enganador começa sua obra de engano, encontra frequentemente diferença de gostos e hábitos. Mas mediante grandes alegações de piedade, ele capta a confiança e, isto feito, exerce ao seu modo o astucioso poder de enganar, a fim de levar a termo seus artifícios. Homens que professam ter nova luz e pretendem ser reformadores terão grande influência sobre certa classe de pessoas convencidas das heresias que existem no século presente e não estão satisfeitas com a condição espiritual das igrejas. Com coração verdadeiro e sincero, desejam estas ver uma mudança para melhor, no sentido de se alcançar uma norma mais alta. Se os fiéis servos de Cristo apresentassem a essa classe a verdade pura e cristalina, a aceitariam e se purificariam pela obediência a ela. Mas Satanás, sempre vigilante, persegue os rastros dessas pessoas indagadoras. Alguém vai falar com elas como se fosse um verdadeiro reformador, do mesmo modo que Satanás acercou-se de Cristo, disfarçado em anjo de luz, e as atrai ainda para mais longe do caminho da justiça. Em todos os séculos, desde a queda de Adão, a oposição de instrumentos maus tem tornado uma guerra contínua à vida dos que querem ser leais e verdadeiros aos mandamentos de Deus. Os que querem afinal ser vitoriosos têm que resistir e vencer as forças de Satanás, que com feroz resolução se opõe a cada passo de progresso. Tem que resistir a um inimigo vigilante, adversário astuto que jamais dorme, e que procura incansavelmente enfraquecer a fé dos servos de Deus e induzi-los a executar seus planos. Deus e o mal jamais se harmonizam. Entre a luz e as trevas não pode haver concessão. A verdade é a luz revelada, o erro são trevas. A luz não tem comunhão com as trevas, a justiça não tem comunhão com a injustiça. Deus proveu a armadura e as armas com as quais cada um deve lutar.
Que os soldados de Cristo vistam toda a armadura de Deus e não recuem diante dos ataques de Satanás.